Fala para o seu irmão, sinta a alegria de servir a Jesus. Servir a Jesus traz alegria, irmão. Quantos tem certeza? Servir a Jesus não é peso, é fonte de alegria. Aleluia. Sabe, se você concorda ou não, a experiência é que fala. Quando você passa por momentos em que você faz alguma coisa e que você sente que Deus foi glorificado com isso que você fez ou com o que você falou, lá no fundo da sua alma existe uma alegria que não tem palavras que expliquem, e você sabe que essa alegria é por ter servido ao Senhor. Amém? Então diga de novo, eu quero sentir a alegria de servir ao Senhor. Aleluia. Sabe, isso é um propósito que nós temos no coração. Desde o dia em que nós, pela fé, demos um passo de fé, confessamos Jesus como Senhor. Confessar Jesus como Senhor significa, Ele vai cuidar de mim e eu vou aguardar o que Ele vai fazer, eu vou esperar pelo que Ele vai fazer, eu vou aceitar o que Ele vai fazer, porque eu já cheguei à conclusão, eu não dou conta de resolver e nem administrar a minha vida. Então, quando nós chegamos a essa conclusão, nós falamos, Senhor, eu estou entregando a minha vida para o Senhor Jesus. E naquele momento, então, começa a surgir um desejo, bom, então agora o que eu posso fazer pelo meu Senhor? Mas aí, nós começamos a fazer, e muitas vezes fazemos algo que nós achamos que é para Deus. Mas uma coisa nós temos que entender, nem tudo que nós fazemos pensando que é para Deus, realmente é para Deus. O que eu posso fazer e que é para Deus? É aquele que Ele diz que eu devo fazer. Não aquilo que eu penso que eu devo fazer. Não é aquilo que é a minha boa ideia. Mas é aquilo que Deus falou, é aquilo que Deus espera, e quando a gente faz, Ele recompensa com alegria. Mas muitas vezes, nós sabemos que precisamos fazer, porque Deus mandou, mas existe uma certa dificuldade em fazer. E aí você faz a vontade de Deus, aí você serve ao Senhor, procurando fazer com alegria, mas irmãos, concorde comigo, tem momento que é difícil. Servir a Jesus com alegria é um ideal, mas tem momentos que tem um preço alto. Mas eu quero ler com você o Salmo 126, versículo 6, que me inspirou a trazer essa palavra. Ele diz assim, aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, eles voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Fala para o irmão, você sai chorando, mas volta cantando. Por quê? Porque você sai semeando a palavra que Deus mandou, a palavra que queima o seu coração. Você quer compartilhar com alguém, você quer que alguém sinta a mesma alegria que você está sentindo, mas nem sempre você é compreendido, e muitas vezes você sofre a incompreensão da tua boa intenção. Mas irmãos, a palavra diz, você sai chorando, mas você lança a semente. O Espírito Santo move aquele coração, traz a interpretação, resolve situações, e de repente você volta sorrindo, porque você traz nos braços o resultado daquela semeadura. Sabe o que mais alegra o coração de Deus, e deve ser a mesma coisa que alegra o nosso? Quando nós compartilhamos a nossa fé com alguém, e essa pessoa entende o que nós entendemos, e começa a sentir o que nós sentimos, total proteção e cuidado de Deus, e aí Ele te conta alguns resultados, e Ele te agradece pela palavra que você levou. Eu tenho vivido tempos assim tão gostosos nos últimos dias da minha vida aqui,
que eu tenho o hábito, eu formei um hábito de compartilhar bem cedinho uma porção da palavra de Deus, um versículo. Então eu peço que Deus me dê um versículo, e aí Deus me dá um versículo, aí eu fico ali por horas às vezes pensando, Deus, essa é a tua palavra, mas me dá uma maneira de compartilhar que ela chegue aos ouvidos, à mente de alguém, de uma maneira que faça tão bem para ele como está fazendo bem para mim aqui. Irmãos, eu tenho recebido inúmeros agradecimentos de pessoas que às vezes eu nem conheço, que nem moram em São João, mas que agradecem, dizendo, esta palavra hoje mudou a direção do meu dia. Que Deus te recompense. Eu fico muito feliz. E muitos irmãos são pastores que têm me escrito. Agora há pouco eu estava me preparando para vir para a igreja, eu abri o meu WhatsApp e ali estava a palavra de um pastor dizendo, agradecendo, que ele tem meditado nessas palavras e tem sido um fortalecimento para a sua fé, o seu ministério, o seu coração. Irmãos, eu me senti aqui, voltando cheio de alegria, trazendo nos braços os seus feixes. E isso é tão gostoso que nessa noite Deus está me dizendo, compartilha com a minha igreja, que nós precisamos ser aqueles que todo dia levamos uma palavra de Deus para o coração de alguém. Mas para levar para alguém você precisa receber, né? Você precisa primeiro estar cheio, você precisa comer para ter o que alimentar. É como uma mãe que está no aleitamento materno e ela precisa comer para ela ter o alimento para dar para o seu bebê. E nós somos assim, nós recebemos do Senhor o alimento e nós passamos para aquelas pessoas o alimento que nós ingerimos. Mas irmãos, o que é que nós precisamos compartilhar com as pessoas que faz bem para elas? Uma coisa que eu aprendi, você sempre compartilha o Evangelho da Graça. O que é o Evangelho da Graça? Eu tenho batido nessa tecla já por meses aqui com os irmãos, porque nós temos que nos tornar uma igreja que a maior mensagem nossa seja o Evangelho da Graça. Porque tem um outro evangelho por aí, que é o evangelho do terror, o evangelho da ameaça, o evangelho do escreveu, não leu, o pau comeu. Mas esses que trazem esse tipo de evangelho, eles se inspiram na velha lei, porque era assim no tempo da lei. Antes de Jesus a coisa era assim, o próprio Deus disse, se você obedecer tem bênção, e se não obedecer, você vai arcar com as maldições. Mas nós como igreja do Senhor Jesus, nós somos alimentados todo dia pela palavra do Evangelho da Graça. E o que é o Evangelho da Graça? Eu vou repetir aqui, porque eu já tenho dito sempre, né? São aquelas boas notícias de que Jesus conseguiu para nós o que nós jamais conseguiríamos. Jesus pagou a nossa conta que nós jamais conseguiríamos pagar. Você pode pensar que não devia nada para Deus, mas devia sim. E depois vou ler alguns textos aqui para você entender. Então, o Evangelho da Graça diz, mas você não deve mais. Mas agora Deus está olhando para você, querendo te abençoar. E não porque Ele está vendo em você alguma coisa que Ele vai admirar, e Ele vai ficar assim, uau, como é que você está conseguindo? Onde você está pegando força? Não, Ele vai olhar para você, quanto mais você estiver atrás do Senhor Jesus, quanto mais você estiver imitando Jesus, vai dizer uma palavra para alguém, lembra, como é que Jesus falaria isso para alguém? Manso e suave. Mas aí tem alguém que fala, pastor, mas eu estou me lembrando que às vezes Jesus pegou também, uma vez Jesus pegou uma corda e saiu dando cordada na turma. Uma vez, você não encontra mais. Jesus sempre trazia uma palavra de amor. Irmãos, a palavra de Jesus era tão doce, era tão mansa, era tão gostosa, que aquelas autoridades que estavam acostumadas a acusar o povo, a amedrontar o povo, ficavam confusas, ficavam indignadas, ficavam iradas, falando, não é possível, esse não é o representante do Deus da guerra que nós cremos e pregamos. Jesus dizia, eu sou o filho dele, mas esse tempo de um Deus vingador acabou, porque eu vim pagar a sua conta, não tem mais o que Deus cobrar de você.
Esse é o Evangelho da Graça. Não tem mais o que Deus cobrar de você, se você está vivendo junto com o Senhor Jesus. Deus olha para Jesus e se alegra com o que Jesus fez. E aí você diz, eu sou amigo dele, ele é meu Senhor, eu sou servo dele, eu faço o que ele quer. Deus fala, então a bênção também está sobre você. Diga para o irmão, como é gostoso servir a Jesus. As bênçãos de Deus sobre Jesus vêm sobre nós. Creia forte nisso hoje, viu, irmão? O Senhor vai te abençoar pelo trabalho de lançar as boas sementes do Evangelho da Graça. Da conta paga é só tomar posse. Amém? Agora tem uma pergunta aqui para você. Você tem tido esperança que Deus vai abençoar o que você tem feito para Ele, a ponto de ver os resultados e sentir muita alegria? Vou dizer de novo a pergunta. Você tem tido esperança de ver o resultado do que você está fazendo para Deus e sentir alegria pelo que Ele vai te recompensar? Você tem esperado com paciência no Senhor? O que diz a palavra? E Ele vai fortalecer o nosso coração. E as coisas vão acontecer do jeito dele e não do nosso jeito. Amém? Então, creia muito forte nisso e alimente a sua fé com isso. Eu vou dizer para você que eu, muitas vezes, preciso buscar na palavra de Deus alguma coisa para me confortar, para me consolar, para me manter fazendo aquilo que agrada ao Senhor, para que eu possa sentir a alegria de servir a Jesus. E um dos textos eu vou compartilhar com você é Hebreus capítulo 4. Versículo 6 diz assim: aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé. E por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. Irmãos, aqui o escritor está dizendo, tem algumas pessoas que a gente tem investido na vida delas e a gente não tem visto o resultado. Tem alguma coisa assim com você, irmão? Você tem orado por alguém e parece que nada está acontecendo. Acontece com você também ou é só comigo? Você tem perseverado na esperança de que a vida daquela pessoa que você ama e está orando por ela vai mudar, mas não muda. E em algumas situações parece que até piora. E aí você começa a dizer, como é que eu vou sentir a alegria de servir ao Senhor, levando a sua palavra, se eu não estou vendo resultado? Aí esse texto me ajuda e eu acho que pode te ajudar também. Há outros que vão recebê-lo. Não foca naqueles que rejeitam, foca nos que recebem e são transformados e são abençoados. Porque para todas as coisas há um tempo de Deus para acontecer. Você acredita nisso, irmão? Para todo propósito debaixo do céu, Deus tem um tempo. E quando não é o nosso tempo, a tendência é ficar triste e desanimar. Mas esse texto está dizendo, não se desespere nem desanime, porque há outros que vão receber essa palavra do Evangelho da Graça. Amém? Você tem consciência do que Jesus mandou você fazer? Você tem tido consciência? Porque muitas vezes o que nós queremos fazer é a gente que quer. Mas o que Deus manda fazer é o que importa. E às vezes, irmãos, para que a gente não perca a consciência do que Deus nos mandou fazer, nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez por nós. Está entendendo? Quanto mais você se lembra daquilo que Deus fez por você, mais força você tem para continuar fazendo o que Ele mandou você fazer. Mas eu vou refrescar a nossa mente lendo Romanos capítulo 5, onde o escritor, o apóstolo Paulo, diz no verso 10, olha o que nós éramos, inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos. De que jeito? Por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda
que seremos salvos pela vida de Cristo. Olha para o seu irmão do lado e fala, você era um inimigo de Deus, cara. Agora faz aquela cara de espanto. Eu? Eu nunca fui inimigo de Deus. É o que todos nós pensamos. Mas, irmãos, eu prefiro acreditar que a palavra de Deus não errou nem está me enganando. Eu era assim, mesmo sem saber, um inimigo de Deus. E sabe por quê? Deus não era prioridade na minha vida. Houve um tempo que não era. Deus não era a pessoa que eu adorava, só Ele, eu adorava outras coisas. Deus não era o único a quem eu confiava o problema, eu confiava também que outros iam ter soluções. Quantas vezes nós acreditamos mais que o patrão vai dar um dinheiro extra para pagar a conta, do que Deus vai abrir uma janela que você não sabe e vai vir um dinheiro que você não esperava e você vai ficar grato a Deus e não ao patrão. Muitas vezes nós somos aqueles que não olhamos Deus como um amigo que quer ajudar. Nós olhamos como um inimigo com um chicote na mão, dizendo o seguinte, ó, estou observando, hein? Se você pisar fora aí, é a chance que eu tenho de descer o rei no teu lombo. Irmãos, muitas vezes o diabo quer que a gente olhe para Deus e o enxergue um inimigo, torcendo para você cair, para ele ter o que punir. E aqui a palavra diz, nós éramos, sabe o que Jesus fez? Foi lá, nos ligou a Deus, nos tornou filhos de Deus. E aí que entra a questão bonita. Pastor, mas todo mundo é. Não é. Todo mundo é criatura. Gosto muito de lembrar isso para mim mesmo. Eu um dia passei a ser filho, mas antes eu era criatura. Eu nasci, nenezinho, do ventre da minha mãe, uma simples criatura de Deus. E você acredita nisso ou não? Porque a Bíblia diz que aqueles que o receberam, esses é que se tornaram filhos. Que dia que você recebeu Jesus? Foi nesse dia que você se tornou filho. Antes disso, era só uma criatura que Deus amava. E tanto amava que você chegou a esse ponto de estar aqui sentadinho na comunidade dos santos de Deus. Meu irmão em Cristo, me sinto honrado de olhar para o seu rosto e de te ver aqui cheio de amor pelo Pai. Sabe, irmãos, entre nós como igreja do Senhor Jesus existe uma coisa gostosa demais, que você não vai encontrar em lugar nenhum. Você olha para cada rosto, você pode achar feio ou bonito, gordo ou magro, não importa a sua preferência. Mas você tem que admitir lá no fundo, porque o teu espírito testifica, ele é meu irmão em Cristo. Tudo bem que às vezes, você pode nem saber como ajudar o teu irmão, mas deixa que o Pai sabe. Fique em paz, tá? Não crie caso com o seu irmão, só porque você não pode ajudar ele, não. Ora por ele, porque ele é teu irmão e Deus vai abençoá-lo também. Então esse sentimento, irmãos, é gostoso, porque o Senhor foi lá e tirou a inimizade que havia entre nós e Deus. Lá em Efésios capítulo 2, verso 5, diz que quando nós estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Amém, queridos? Diga comigo assim, hoje eu sou filho de Deus, porque fui salvo por Jesus. Não, você vai dizer isso com mais convicção. Eu vou estar olhando no seu rosto, eu quero ver você dizer, hoje eu sou filho de Deus, porque eu fui salvo por Jesus. De novo, hoje, aleluia. Sabe, irmãos, essa declaração alegra os céus. E não importa que irrita o inferno, maior é o que está por nós do que aquele que está contra nós. Amém, queridos? Então eu queria avançar aqui dizendo o seguinte, como é que nós ouvimos o Evangelho que nos tornou filhos de Deus? Procura se lembrar, como é que você chegou aonde está hoje na fé? O que aconteceu
que de uma hora para outra, você fez uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu me sinto um pecador e eu quero agora ser perdoado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo que foi derramado na cruz. E a partir de agora, eu quero que a minha vida seja conduzida pelo Senhor Jesus, porque Ele sabe qual o propósito para o qual me fez. Amém, queridos? Então, isso daí um dia você disse, amém? Foi nesse dia o teu parto espiritual. Mas como? Como que você chegou a esse ponto? Como? Procura se lembrar e agradecer a pessoa que foi o parteiro de Deus na sua vida. Alguém estava orando antes, mas teve alguém que chegou e trouxe a palavra, alguém que chegou e fez ali o que precisava para nascer naquele instante. Para naquele momento os anjos fazerem festa no céu, porque nasceu mais uma criança na terra. Estou me lembrando aqui que o dia que Jesus nasceu, irmãos, houve festa no céu. Os anjos cantaram, Hosana, os anjos se alegraram. Houve, irmãos, uma grande festa no céu, porque na terra nasceu um que tinha o Espírito de Deus. Então, irmãos, aqui na terra, quando uma criatura é transformada em filho, no céu tem grande alegria. Então eu quero saber, alguém foi instrumento de Deus para fazer eu e você nascer. Agora, como que nós nascemos, né? Nós nascemos primeiro, porque Jesus disse que todas as criaturas podem aceitar Jesus e se tornar filhos de Deus. Todos. Ok? Eu quero ler Marcos 16 com você. Olha só o que Jesus disse. A salvação é para todos. Antes de Jesus participar de uma herança de Abraão, dependia de uma sorte, de ter nascido de sangue da descendência de Abraão. Naqueles dias do Velho Testamento, o judeu se achava muito mais do que todos, porque realmente ele era, sim, um povo separado por Deus para ter uma bênção especial de Deus. Mas Jesus disse, não, mas o Pai criou todos. O Pai criou todos. Judeu é só uma raça, judeu é só uma pequena porcentagem do planeta. Mas Jesus disse, mas o Pai criou todos. E o Pai quer todos na eternidade com Ele. Porque todos têm um tempo de vida e morrem. E depois que morre, a eternidade é para todos. Mas existe uma eternidade no céu e uma eternidade no inferno. Ninguém morre e acabou, não. Sabe o que acabou quando morre? A oportunidade de dizer um sim para Jesus. Mas não acabou a vida na eternidade continua. Mas aí o Senhor Jesus veio para quê? Para resolver a vida na eternidade. Então um dia alguém chegou e falou, olha, você sabe para onde você vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? Você falou, eu acho que é no céu. Por quê? Eu estou fazendo de tudo para merecer. Aí alguém te disse, mas Jesus disse que ninguém vai ao Pai por mérito. Jesus é aquele que chega nós ao Pai pela nossa fé em Jesus. Deus não está esperando ninguém chegar a um ponto de maturidade no conhecimento religioso para dizer, está aprovado, agora você vai para o céu. Não, é pela fé que nós somos salvos. E isto não é nosso mérito, é dom de Deus, é presente do céu. Então um dia alguém chegou com essas palavras, alguém um dia chegou com essa mensagem do Evangelho da Graça, maravilhosa, e nós fomos alcançados por ela. Por quê? Porque Jesus disse, em Marcos 16, então Jesus disse, vão pelo mundo inteiro, anuncie o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Quem crer e quem for batizado. E o detalhe aqui é o seguinte, o batismo não salva, o que salva é a fé em Jesus. Mas por que é que Jesus colocou quem crer e for batizado? Porque até o diabo crê.
Você sabia que o diabo crê? O diabo crê. E ele não vai passar a eternidade no céu com Deus. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 19, olha o que ele diz. Você crê que há somente um Deus? Ele diz, ótimo. Já é um começo. Mas os demônios também creem e tremem de medo. Então, meu querido, só pelo fato de você acreditar que existe um Deus no céu, que existe um Filho de Deus, que é Jesus, a coisa está começando a andar só, mas não está resolvida. Por quê? É preciso um comprometimento com esse Deus que te recebe pela fé. E como é que nós mostramos para as pessoas que nós estamos comprometidos com Deus? Como é que Jesus mostrou nos seus dias? Ninguém tinha dúvida que ele foi enviado. Ele estava com 30 anos. E todo mundo sabia que aquele era o Messias. Todo mundo sabia a história do nascimento dele, de uma virgem. Todo mundo sabia as maravilhas do conhecimento de Deus que estava naquele menino, que ele crescia em conhecimento e graça. Todo mundo sabia, todo mundo conhecia. Mas houve um dia em que Jesus chega num lugar onde estava pregando ali uma mensagem de arrependimento, de pecados. E Jesus chega ali e o João Batista diz, escuta, mas o que você veio fazer aqui? Eu vim me batizar. Mas espera um pouquinho, Jesus. O batismo que eu estou fazendo é para aquelas pessoas pecadoras, que não é o seu caso, que se arrependeram e vão mudar de vida, que não é o seu caso. O Senhor é santo. Eu preciso ser batizado pelo Senhor. Como é que o Senhor vem aqui se batizar para que eu te batize? Qual foi a resposta de Jesus? Deixa assim, porque o Pai quer que eu faça alguma coisa, que todos percebam que agora começou um novo tempo na minha vida. E aí o Senhor Jesus diz, aquele que realmente crê que eu sou o Senhor, ele vai fazer alguma coisa, e ele diz que é o batismo, que vai mostrar para todas as pessoas que ele está comprometido com a fé em Jesus. Irmãos, quando alguém nasce espiritualmente, qual é o problema de registrar no cartório? Quando nasce materialmente, desculpa. Se nasce uma criança, qual é o problema de dar um nome para ele? Qual é o problema de registrar ele? Irmãos, no dia que você aceita Jesus, assume um compromisso, qual é o problema de naquele dia você adotar o nome cristão? Ô pastor, mas cristão todo mundo é. Não, nominal sim. Mas cristão só pode ser chamado cristão quem tem Cristo na sua vida. Só pode ser chamado de cristão aquele que confessa que Jesus Cristo é seu Senhor. Só pode ser chamado de cristão aquele que tem um registro do dia do seu nascimento, que tem fé pública. Está entendendo? Então, queridos, não pensa que alguém chega aqui, aí pastor, então eu vou me batizar para ser salvo. Não, o batismo não é para salvar. O batismo é para quem já foi salvo. O batismo é um ato declaratório daquele que nasceu de novo, agora tem nova vida, está vivendo para Deus. Agora, a sua maior alegria vai ser servir a Jesus. Amém, queridos? Está entendendo? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu estou pedindo ao Espírito Santo aqui que me ajude a fazer você entender o que te aconteceu. Você nasceu de novo, querido. E se você ainda não se batizou, talvez a culpa seja minha, como pastor dessa igreja. Mas no final do ano nós vamos ter um batismo aqui para você se revelar publicamente. Eu nasci de novo, eu só estou esperando a oportunidade de mostrar para os irmãos que aqui tem alguém que nasceu de novo. Amém, queridos? Então aguarde que entre final de novembro e começo de dezembro nós vamos ter um grande batismo em nome de Jesus. Porque aqui tem muita gente nascida de novo que eu sei. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Agora, o que muda a nossa vida, então, é crer e obedecer. Concorda? Só crer, o diabo também crê. Mas como ele não obedece, não mudou a história dele. E nem vai mudar, que jamais ele vai obedecer.
Então, nós não temos nada a ver com o estilo de vida de Satanás. Nós somos outra coisa. Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Nos perdemos por um tempo, por causa de um pecado que a gente, acha que não tem culpa, mas nós herdamos. Mas, irmãos, nós escolhemos viver pela fé e obediência. Agora, você que crê que Jesus é Senhor, então, sirva a Ele. Se você crê que é Senhor, o que é Senhor? Irmão, você não tem que ter medo de falar que Jesus é teu Senhor. Você não tem que ter medo de falar paz do Senhor. Isso não é um jargão, não é um axioma religioso, viu? Isso não é propriedade de uma denominação, paz do Senhor, irmão. Não. O que você está dizendo quando você fala que a paz do Senhor esteja com você? Que a paz daquele que é o meu Senhor, que cuida de mim, também cuide de você como Ele cuida de mim. É isso que você está dizendo, amém, queridos? Então não se constrange que você sim tem a paz do Senhor em você. E você pode sim transferir e desejar a paz do Senhor para outras pessoas que estão próximas de você. Amém, queridos? Se você crê que Jesus tem solução para o seu problema, então siga a orientação dele e espere pelo tempo dele e pela forma dele. Crê que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Crê, irmão? Quantos creem? Quantos creem? Amém. Então, irmãos, ame cada vez mais o Senhor, porque Ele nunca vai permitir que alguma coisa aconteça que não seja para o seu bem. Se eu creio que todas as coisas que a mim acontecem, porque eu sou filho de Deus, o resultado final delas é para o meu bem, ame cada vez mais ao Senhor. Você crê que a Bíblia fala que 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, mas você não é atingido? Quantos creem nisso? Irmãos, isso daqui é uma coisa que nós precisamos lembrar em alguns momentos. Porque quando nada de mal está acontecendo, ou quando está acontecendo, mas é bem distante, você fica feliz com o que está acontecendo, de bom com você, e fala, Senhor, tem misericórdia daqueles, coitadinho, lá no Haiti, dando terremoto, papapá. Mas quando você vê, peraí, pertinho de mim, 1000 já foram demitidos, acho que eu estou na próxima na fila. Do outro lado, mas 10.000 já foram para o ralo, eu acho que o próximo vai ser eu. E aí, o que você tem que fazer? O que a palavra de Deus diz? 1000, 10.000, mas você não será atingido. Fala para o irmão, então descanse no Senhor. Não entra nessa de depressão. Sabe, irmãos, a depressão quer atingir todo mundo, porque nós estamos num sistema que está realmente difícil para todo mundo. Más notícias, a esperança humana vai indo cada vez mais embora. É difícil você ver um sistema de governo político, seja de qualquer nação, dar exatamente certo para todo mundo ficar seguro. E quando as pessoas começam a sentir a pressão daqui, pressão dali, pressão da família, pressão do salário, pressão das finanças, pressão da política, pressão da perseguição, irmão, dá um desespero. E muitas vezes é mais fácil cair no buraco, fazer que nem um avestruz, meter a cabeça lá e deixa o corpo para fora, que alguém vai cuidar dele. Então se interna numa clínica e deixa a família se virar com seus problemas lá, agora é a minha vez. Nada contra, amém. Tem gente sendo muito abençoada com isso. Mas querido, 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, põe no teu coração, você não vai ser atingido. Tem gente se matando, se suicidando, você não precisa disso. Tem gente entrando em depressão para resolver o problema, você não precisa disso. Amém, queridos? Porque você que fez do Senhor o teu protetor, descanse no Senhor. Crê que Jesus tomou sobre ele a sua enfermidade? Amém? Crê?
Então, queridos, esse tempo de doença é só um pequeno tempo. É só para mostrar que você é um cidadão igual aos outros. É só para mostrar que você tem um corpo igualzinho aos outros. Oh, mas eu não sou filho de Deus. É filho de Deus, Jesus também era. Mas puseram Jesus na cruz, pregaram e saiu sangue. Amém? Igualzinho. E nós também. Crê que os planos de Deus são prosperidade e não desgraça? Então não troca os planos dele pelos teus. Amém? Então, irmãos, os discípulos de Jesus sempre ficaram alegres quando eles obedeciam a Jesus. Você vê na Bíblia, sempre que os discípulos obedeciam, eles ficavam alegres. Amém, queridos? E eu quero mostrar para você uma coisa que Jesus mandou fazer. Lucas capítulo 10, versículo 1. Eu vou sugerir que você abra a sua Bíblia, eu sei que está projetando aí no telão, mas eu vou sugerir que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Porque esse texto ele é muito inspirativo. Ele diz assim no verso 1. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Olha que interessante. Jesus disse que a salvação era para todos. E agora ele pega os seus discípulos, que ele está treinando, e diz: vocês vão sair, vão bater na porta de pessoas que vocês não conhecem, e vocês vão pedir uma oportunidade para falar a respeito de mim que vocês estão conhecendo. Era isso que tinha que falar. Falar a respeito de Jesus. Irmãos, o evangelho da graça não é para alguém que fez curso teológico, adquiriu um profundo conhecimento, fez algum tipo de curso para saber comunicar bem, argumentar bem. Não é nada disso. Pregar o evangelho da graça é simplesmente contar para alguém o que Jesus fez e está fazendo na sua vida, e o que você sabe que ele vai fazer, porque a palavra diz e você acredita. É só isso. Então ele falou para os seus discípulos: olha, agora vocês vão, e vocês vão procurar pessoas que queiram saber alguma coisa sobre o Messias. Vocês vão dizer: o Messias já veio, nós somos discípulos dele, e nós temos visto ele fazer isso, e tem sido uma bênção. E logo mais ele vai passar por aqui. Era essa a missão dos discípulos, ok? E eles saíram e eles foram. E qual foi o relatório? Capítulo 10, versículo 17. Porque serviram a Jesus, irmãos, eles voltaram muito alegres. Olha o que diz o verso 17. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, olha o detalhe, sem sofrer retaliação, sem sofrer nenhum mal, vai pisar na cabeça do diabo, e não vai ser picado por ele. Esse diz o texto: sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Irmãos, tem gente que tem medo de falar de Jesus, porque depois ele não vai dar conta da confusão que vai arrumar. Você não tem que arrumar confusão, a menos que você vai entrar em mérito religioso. A menos que você vai atacar a fé de alguém, zombar da fé de alguém, falar da doutrina da igreja de alguém, aí você vai se dar mal. Porque aí o argumento que você tem não é suficiente, porque Deus não te dá respaldo religioso para argumentar sobre religião com ninguém.
A missão de um servo de Deus que traz alegria para quem cumpre é quando você prega o evangelho da graça, falando do que Jesus fez por você. E que você sabe porque Ele disse que Ele quer fazer por todos no mundo inteiro. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então você simplesmente vai falar, Jesus mandou contar para todos, eu estou contando. Ok? O resultado é por conta dele. Aí no verso 20 diz, porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Olha para esse irmão e dá um sorriso, fala assim, irmão, o nosso nome está escrito no céu. Aleluia. O nosso nome está escrito no céu. Existe uma teoria que diz que já está e de repente você só vai confirmar. E existe outra teoria que diz que no dia que você aceita Jesus, ali que foi escrito. Não importa como, mas uma coisa eu sei. Jesus falou, a maior alegria no coração de quem compartilha a sua fé em Jesus é saber que o seu nome está no livro da vida. Se o demônio vai sair ou não, se a cura vai acontecer ou não, se o problema vai resolver ou não, não importa. É isso que Jesus está dizendo. O teu nome está escrito no céu. Sabe o que significa um nome no livro de registro dos convidados para uma festa? No dia que você bate na porta, você chega, alguém fala, o seu nome, ah sim, pode entrar, está aqui. Já estávamos te esperando. Jesus falou, olha, quando eu mando vocês enfrentar, pisar cobra e escorpiões, vocês vão ficar contentes quando você falar, hoje eu fui falar de Jesus, olha, houve uma libertação naquela casa, houve um concerto naquele casal, houve um demônio que saiu daquela pessoa. Amém, glória a Deus, fique alegre por isso mesmo, que o poder de Jesus é para isso mesmo. Mas querido, aconteça o que acontecer, o diabo faça o que quiser, você tem que sair de lá assim, ó, meu nome está escrito no céu, e o que eu estou fazendo é simplesmente buscando a alegria por servir a Jesus. Pronto. Amém? Quando nós pregamos o Evangelho, a única coisa que nós queremos é sentir a alegria de servir a Jesus, porque Ele disse que só ouve para quem for pregado. Só vai pregar quem for enviado. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não houver quem pregue? Então, para alguém crer, precisa alguém pregar. Para alguém pregar, ele precisa ser enviado. Para ele ser enviado, alguém tem que mandar. Em nome de Jesus, nessa noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo para cada um de nós, meus filhos, eu chamei vocês para sentir a alegria de compartilhar a sua fé em mim. Quantos acreditam nisso? Ah, pastor, mas eu acho que eu não tenho esse chamado, não. Tem sim. Essa alegria é para todos, irmãos. Essa alegria é para todos. Você tem sim o chamado. Não, pastor, e aquela questão dos dons, eu não tenho o dom do evangelismo. Irmãos, o dom do evangelismo que a Bíblia fala é uma facilidade que alguns têm de comunicar em massa. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você chegar amanhã no teu trabalho e você, de repente, começar uma conversa com alguém, não no lado religioso, mas com uma palavra de amor, com um objetivo. Você vai orar primeiro para essa pessoa, Senhor, me dá uma oportunidade, porque eu sei que ele precisa receber o que eu recebi, ele precisa ser o que eu sou, teu filho, e eu gosto dessa pessoa, eu amo essa pessoa. Ele pode ser um parente, ele pode ser um colega de trabalho, ele pode ser um vizinho, sei lá quem. Jesus diz, ele pode ser até um inimigo. A palavra de Deus diz, orai pelos vossos inimigos. Amém? Coisa mais linda, irmãos, é quando o inimigo, Deus nos dá a oportunidade de levá-lo à salvação. Coisa mais linda é quando o diabo se sente mais derrotado. Às vezes você vê até filme de pessoas que se tornam inimigos e de repente o cara que ele perseguia foi o cara que salvou a vida dele. Aleluia. Você não fica com aquele gostinho de vitória? Jesus venceu, né? Então, eu quero, para a gente já ir preparando para encerrar, mostrar para você como é que funciona a dinâmica da salvação. Olha que interessante. Jesus diz
que a salvação acontece da seguinte forma, lá em João capítulo 1, versículo 12. Alguns creram nele e o receberam, e a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Decorou esse versículo? Porém, alguns creram nele. Diga comigo. Creram e o receberam. Percebeu que não é só crer? Percebeu que não é só crer, porque o diabo também crê, mas não recebe? Alguns creram e o receberam. Evangelho da graça é levar a fé e conseguir que a pessoa receba. Enquanto não receber, continue orando por ele. Amém? A esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só a dinâmica da salvação. Se torna filho por quê? Porque recebe a Jesus. Recebe por quê? Porque alguém coloca fé no seu coração, que Jesus é o único caminho. Ok? Ele crê em Jesus porque ele ouve alguém falar de Jesus. E ele ouve por quê? Porque alguém prega. E alguém prega por quê? Porque foi enviado. Então, irmãos, a dinâmica da salvação é algo que faz parte da vida natural da igreja do Senhor Jesus, que é composta de filhos salvos que vão morar no céu. O tempo todo você tem que estar preparado para falar a respeito da fé que te salvou, para aquele que está perto de você, com os recursos que você tem, no momento que Deus abrir a oportunidade. Não precisa forçar a barra. Não precisa sair de porta em porta com um livrinho na mão batendo. Não. Não. Basta ter no seu coração um desejo. Comece a orar para que Deus realize esse desejo. Qual é o desejo? Senhor, eu quero sentir a alegria de te servir. Qual é o desejo? Eu quero sentir a alegria de servir a Jesus. Irmãos, servir a Jesus, pelo que eu sei da Bíblia e conheço, Jesus nos mandou fazer 3 coisas. A primeira, a lei mandava fazer um monte de coisa. Mas o Novo Testamento, Jesus fala assim, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, ama a Deus de todo o teu coração. Segunda coisa, disse Jesus, ama você, o teu próximo, como você ama você. Você ama você? Ama o teu próximo, como você ama você. Você está feliz que vai para o céu? Fique feliz se você conseguir levar o teu próximo com você. Amém? Ama a Deus, ama o próximo. Terceira coisa que eu vejo Jesus mandando fazer. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Irmãos, só 3 coisas nós temos que concentrar a nossa força. Amém? Amar a Deus, amar o próximo como nós, e pregar o evangelho para que esse próximo que nós dizemos que amamos, vá para o céu conosco. 3 coisas. Amém? Faz isso e você vai desfrutar constantemente da alegria de servir a Jesus. Agora, se Jesus mandou fazer e ajuda a fazer, por que nós não fazemos? Jesus manda fazer, diz que ajuda a fazer, por que a gente não faz? Pensa um pouquinho. Quantos aqui quer que a igreja cresça? Eu gostaria de ver a mão de todos levantando, porque esse é o nosso objetivo. Você quer ver a igreja crescer? Você quer? Como que a igreja de Jesus cresce? Irmãos, não tem outro jeito a não ser através de parto. Gerados pelo Espírito, nascido nas mãos de quem vai cuidar, amado por aqueles que vão cuidar. É isso. Então, a igreja só consegue crescer de 2 formas. O crescimento natural, quando os irmãos têm filhos, amém? Amém? O crescimento natural, quando os irmãos geram filhos.
Oh, a igreja tem mais um membro novo, vem aqui na frente, apresenta como domingo, né? Que delícia, né? Apresentar. E o outro jeito é quando alguém vem aqui à frente, pastor, essa semana nasceu mais um irmão na fé, eu o levei a Jesus. Aleluia, irmãos. Isso faz a igreja crescer, aleluia. Então, irmãos, só que a igreja cresce quando alguém prega. Então, o evangelho é que convence. Agora, eu só vejo dois jeitos de pregar o evangelho. Ou os anjos descem do céu e pregam em massa, ou a igreja, movida pelo amor e pela gratidão do que já tem, resolve compartilhar o que já tem. Só que a Bíblia diz que os anjos não vão descer, porque não é missão deles. Eles nem teriam o argumento que nós temos, de falar, e eu já fui um perdido pecador, mas quando eu aceitei a Jesus, Ele perdoou os meus pecados e hoje eu sou uma nova criatura. Quando que um anjo vai poder fazer isso? Nunca, então não dá certo. Então Deus já descartou essa primeira opção. Deus está esperando, o Senhor Jesus está esperando que eu e você saiamos o mais rápido possível e vamos pregar o evangelho, porque todo dia tem gente morrendo, perdido e indo para o inferno, e a igreja não está nem aí. Sabe, irmãos, a coisa mais comum que tem, pastor, ore por mim. Tá bom, vou orar por você. O que foi? Eu estou doente, eu estou com um problema, amém, nós oramos, Deus abençoa. Mas eu não encontro alguém que chega, pastor, me ajuda a orar, eu estou orando pela conversão do meu pai, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha vida. Eu não encontro isso, irmãos, eu queria encontrar parceiro de oração. Você falando, pastor, me ajuda, não está fácil, eu preciso continuar crendo que Deus vai salvar aquele sujeito, e é duro, porque ele não conhece Jesus. O dia que ele encontrar, pastor, é um pau que nasceu torto. Não, mas tem um carpinteiro de Nazaré. Mostra o carpinteiro de Nazaré para ele, você vai ver só. Ele vai fazer uma escultura nesse pau que Deus vai falar, coisa mais linda. Poder de transformação e restauração do Senhor. Aliás, as pessoas mais bem-sucedidas em ganhar gente para Jesus são aqueles que o diabo mais pôs a mão. Já observou? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você sabe quais são as pessoas mais qualificadas para falar sobre restauração de casamento? Aqueles que o diabo já pôs a mão, mas não conseguiu destruir. Aqueles que o diabo está tentando, mas não está conseguindo. Esse tem autoridade. Aquele que o diabo até fez, mas ele se arrependeu e falou, Senhor, me perdoa. Deus falou, claro, todo pecado confessado é perdoado, e agora me transforma numa nova pessoa. Claro, você é uma nova criatura. Então, Senhor, então agora vai e fala do que eu te fiz, e eu quero fazer para todos. E aí, irmão, você tem autoridade. Então, a autoridade que nos qualifica e capacita é a autoridade do resultado que nós temos. Você tem um resultado maravilhoso que o mundo quer. Você chegou ao ponto que todos querem. Nasceu de novo. Aleluia! Irmãos, eu escrevi uma coisa que está na saída, não vá embora sem antes pegar o seu estudo, tá? Semana passada a gente marcou bobeira e os irmãos foram embora, ficou aqui. Leva porque você vai se deliciar com o que está escrito aqui. Eu coloquei aqui só para deixar você um pouquinho de água na boca, né? Eu sei que tem gente que vai botar um hashtag aí, né? Não é pela quantidade de pessoas que se assentam para ouvir a mensagem. A igreja cresce. Não é pela quantidade de pessoas que se assentam para ouvir a mensagem, mas é pela quantidade que se levanta depois de ter ouvido e decidido obedecer ao chamado do Senhor. Você pode ter um auditório enorme, maravilhoso, cheio, milhares de pessoas. Quantos que vão se levantar para fazer o que Jesus mandou? Esses vão ajudar a igreja a crescer. Amém? Glória a Deus. Eu queria que os músicos viessem aqui à frente. Irmãos, eu creio que nós estamos vivendo o momento de tomar algumas posições bem claras com relação ao que nós queremos fazer para alegrar a Jesus.
nós queremos sentir. Se você quer sentir a alegria de servir a Jesus, eu vou dizer algumas coisas que nós podemos combinar entre nós para fazer. Quantos aceitam aqui uma sugestão? Amém, irmãos? Se o seu coração está queimando de vontade de compartilhar a sua fé, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós podemos nos ajudar um ao outro. Nós podemos nos organizar como uma igreja organizada e um abençoar o outro. A primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é tirar um tempo de oração a favor de pessoas que nós queremos ver salvos por Jesus. Eu desafio você a daqui para frente separar na tua agenda diária um tempo de orar especificamente por algumas pessoas. Eu ia sugerir 3 nomes, mas de repente é pouco demais, né? Então não vou te dar sugestão não, mas se você quiser começar com 3 também tá bom. Mas coloca nomes de pessoas que você sabe que elas precisam de Jesus. Se você vai oferecer Jesus para quem não quer, é que nem as pessoas que ligam, todo dia ligam uma meia dúzia para mim oferecendo empréstimo consignado. Eu agradeço e bloqueio aquele número para não ligar mais. Eu não quero. Você vai falar de Jesus para alguém que acha que não precisa, ele te bloqueia também. Então, irmãos, como descobrir essas pessoas? Vou te dar algumas dicas. Aceita a dica, irmão? Amém? Aonde você vai garimpar esses nomes para você colocar na sua lista de oração? Aonde? Olha só onde eles estão. Aquelas que ainda não tiveram suas vidas transformadas pelo poder de restauração de Jesus. Sabe, irmãos, quando alguém diz que tem Jesus, mas a vida dele não foi restaurada, ainda não foi transformada, ele pode estar enganado. Ore por ele. Aqueles que ainda estão nos vícios, ainda têm práticas imorais, ainda se diverte com coisas que para ele é diversão, mas traz prejuízo para alguém. Ore por esse, ele precisa. Aqueles que ainda confiam, irmãos, que algum outro ser espiritual vai interceder por ele na hora H e vai livrar ele. A Bíblia diz que é só Jesus Cristo salva. O único caminho, não tem outro. Nós temos que entender que isso é verdade. Não aceita esse negócio de que todos os caminhos levam a Deus, porque isso é parcialmente verdade. Agora você ficou intrigado. Irmãos, todos os caminhos levam a Deus. Mas a minha pergunta é: você quer chegar por um caminho na presença de Deus para ouvir: entre bendito do meu Pai, para o lugar preparado para você, para passar a vida eterna com Jesus, porque você andou nesse caminho? Ou você quer chegar no lugar e falar assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos? Então todos os caminhos levam a Deus, mas a questão é: o que você quer ouvir no fim desse caminho? Então tem gente, irmãos, que não acredita nisso. Se você tem uma pessoa que pensa que todos os caminhos levam ao céu, ore por ele, porque ele precisa ter um encontro com o caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Não fique pensando que isso é uma particularidade nossa, que nós é que temos esse pensamento, mas cada um tem direito de pensar do jeito que quer. Pode pensar mesmo, mas a Bíblia é uma só. Só Jesus Cristo salva e não tem outro. Então, irmãos, esses 2 conselhos eu te dou. E agora eu queria que você ficasse de pé para a gente encerrar. Aleluia, Jesus. Quero que você entre em um momento de oração agora. Eu quero que você medite que aquilo que nós dissemos nessa noite, você mesmo pediu no começo, que o Espírito Santo trouxesse a interpretação.
O Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite para que você saia daqui com o coração alegre, com a decisão de servir a Jesus. Deus não te trouxe aqui hoje para me escutar falando coisas para você sair triste daqui, não. Deus te trouxe para ouvir um alerta de que ainda há tempo, um alerta de que Ele quer te ajudar, um alerta de que você pode sentir a alegria de servir a Jesus, se você decidir hoje que vai servir a Jesus. Então, se você puder, eu vou dizer a frase e você repete comigo: eu quero sentir a alegria de servir a Jesus.